É muito bom estar com vocês. O que dirá Alencar de Farias? O amor não bate a porta. A palavra amor é curta em letras, porém infinita em significados e imensa nas fantasias e sonhos que evoca na alma de qualquer pessoa que esteja em seu juízo. Ninguém deixa de pensar no amor, até mesmo os cépticos que afirmam não acreditar no amor. Precisam dele para convencer-se de que não existe algo assim para os seres humanos. Por que será que o amor, que inspira poetas e também alavanca a realização de obras grandiosas, é fugídio ao ponto de ninguém poder afirmar com plena certeza tê-lo encontrado? É uma pergunta. Ou se o encontrou, tê-lo preservado também? Outra pergunta. E se o perdeu, por que o perdeu? Eu, particularmente, pela experiência vivida, não posso dizer tampouco que o encontrei, mas posso dizer aonde ele com certeza não está. Assim como milhares de outros seres humanos, me acostumei quando adolescente que o amor chegaria até mim como um presente, uma dádiva que me era merecida. Dessa forma, entrei naquela sala de espera totalmente especial, aguardando que alguém entoasse meu nome, para só então eu me converter no felizardo que deixaria para trás todas as outras pessoas que continuariam esperando. Logo descobri que o amor não é uma espera, pois quem o espera consegue isso, ficar esperando, se iludindo e então tudo ficará bem para sempre. O amor chama sim, e inclusive chama para que termine a espera, pois dá a pista que ele só pode acontecer com quem o fizer acontecer. Ou seja, para se receber um pouco de amor, há de se dar o mesmo tanto de amor. E como diz a última frase musical da última trilha do álbum, aquele álbum branco dos Beatles, no fim, o amor que você pega é igual ao amor que você faz. Você quer uma tradução mais bem clara do que essa? Se você quiser colher amor, você terá de se transformar numa pessoa totalmente amável. Alguém que merece ser amado. E só merece ser amado uma pessoa que ame intensamente. Pois é, o amor nunca será encontrado esperando ali na esquina ou em qualquer lugar, mas praticando-o. Você que está aí esperando amor, lamentando-se porque ele não bate à tua porta, se a tua busca é verdadeira e digna, você vai ter de tomar a iniciativa e amar a despeito de ser amado. Tem que fazer o amor acontecer. O amor acontecerá porque você o pratica e não porque você o espera. E para que continue acontecendo, você terá de preservar-se nessa atitude, pois quando deixardes de praticar, ele certamente desaparecerá para sempre. Mais uma vez convido a todos vocês a sintonizarem a Rádio Variantes. É muito fácil. Você vai no Play Store e procure Rádio Variantes, levando, obviamente, a marca da nossa rádio para o seu smartphone e ouça uma programação dinâmica 24 horas por dia, não só para Pelotas, como para toda a Zona Sul e, obviamente, para todo mundo. Nós convidamos vocês.
E convidamos, se quiser chegar no site da Rádio Variantes, aí você terá que chegar na barra de navegação e colocar radiovariantespelotas.com.br. Pelo site também você já consegue baixar o aplicativo para o seu smartphone. Conheça uma organização que é de Pelotas, com uma programação musical de todo o mundo, e notadamente música popular brasileira, e o importante, de todas as épocas. Estão todos convidados. Doutor João Manuel, a Câmara de Vereadores tem votado, ou melhor, não aprovado determinados projetos da prefeita Paula Mascarenhas. Isso é um indício de algo de ruptura? Qual o seu pensamento com relação a essa decisão da Câmara de Vereadores? Ultimamente vem acontecendo isso. Bem, pode ser mais do que uma coisa. A prefeita Paula Mascarenhas, ela tem, por relações já estabelecidas, uma provável maioria dentro da Câmara. Não deveria acontecer isso. Mas acontece que esses partidos que têm inclusive representantes na administração pública, com secretários e cargos outros de confiança, e na hora dos seus vereadores votarem os projetos, votam contra aqueles projetos enviados pela Prefeitura para a Câmara de Vereadores. Bom, isso é um sinônimo de desencontro entre partidos e os seus vereadores, entre aqueles que presumivelmente são líderes e os verdadeiros líderes, aqueles que mexem com a população porque chegaram ali pelo voto popular. Então, a Câmara de Vereadores de Pelotas tem se mostrado muito sensível ao interesse da população ou de partes da população. É difícil qualquer projeto em relação ao servidor público ser aprovado quando o servidor público acha que ele lhe prejudica. Porque vão aos deputados, aos vereadores, falam com eles, fazem pressão na Câmara e chega na hora da votação, esses vereadores, em vez de ir com o seu partido e a relação que tem com a Prefeitura, acabam votando contra. Dessa forma, minando os projetos da Prefeitura, que poderiam dar a ela uma certa base econômica que a livraria de situações como a que está acontecendo no momento, em que a prefeita está com certas dúvidas em relação à realização daquilo que está previsto para ser feito em Pelotas. Então, essa dissonância, esse desequilíbrio entre o comando partidário, que é aqueles que dirigem o partido, e os vereadores que representam o partido na Câmara, mas que dão mais ouvido às ruas, ou às facções, ou os agrupamentos que têm interesses e acabam votando a favor dessas manutenção de interesses, acaba complicando a relação da Prefeitura com a Câmara de Vereadores. Na verdade, isso tudo recai sempre naquele velho problema, né, onde a política no momento de eleições, os partidos fazem essas coligações com diversos partidos, depois ficam na obrigação de cargos enfim, posições dentro dos quadros administrativos, e não dá para fazer realmente uma coordenação que chegue a ser um denominador comum, porque os interesses são diversos, né? No momento, o país inteiro passa por questões muito delicadas.
Quer dizer, a nação como um todo, ela vem fazendo umas políticas públicas que têm comprometido o orçamento da nação em relação às necessidades que têm que ser feitas. Quer dizer, o Brasil precisa de coisas, os governos estaduais precisam de certas coisas, os municipais também, só que os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais, senadores da República, me parece que não estão desenvolvendo um raciocínio muito lógico para a situação do país. Não existe o patriotismo acima de qualquer coisa, né? Não existe, de fato, acho que uma visão clara da situação do país. Nós estamos com um déficit público altíssimo e, de alguma forma, temos que fazer políticas que reduzam esses déficits públicos. Se fizermos políticas para aumentar o déficit público, o Brasil vai quebrar, como se diz, uma empresa que tem ali na esquina e que gasta mais do que ganha. Então, o Brasil está nessa situação. Quando falam que há necessidade de fazer reformas na Previdência, é necessário fazer reformas na Previdência. Por quê? Porque, vejam o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos mais professores aposentados do que na ativa. Como é que esses professores que estão na ativa vão contribuir para pagar o salário de quase o dobro de professores que estão aposentados? Não tem sentido. Da onde é que sai o dinheiro para pagar todos os meses? Do caixa do Estado, do caixa da Prefeitura, do caixa da União. Então, se não houver políticas para resolver esse problema, o Brasil vai falir. Não tem outra solução. E tirar dinheiro ou fazer com a maquininha da Casa da Moeda provoca inflação. Sim. E automaticamente acaba gerando coisas com preço acima daquela que o povo tem condições de comprar. Sim. Quer dizer, há uma mecânica que se juntam engrenagens que, se não for feito com devido cuidado, a nação sofre com o tempo a população inteira. Nós vamos chegar ao quadro nacional. Vamos voltar de novo aqui para a nossa terrinha, Pelotas. Eu esperava, eu particularmente, um governo bem mais acentuado em termos de atuação, de efetivação de obras importantes na cidade. Não adianta arrumarmos totalmente o calçadão quando se vê aí bairros, tenho falado nesse programa, bairros importantes da cidade com projetos fantásticos que pessoas investiram lá para morarem num lugar bonito, um lugar aprazível, com as ruas depauperadas, com buracos e águas, e enfim, né? Então, por que eu digo isso? Porque esta prefeita que está aí, ela pegou um governo de um parceiro. Ela não veio assim, não era quando existia o PT, não é o PT que saiu e entrou um outro partido. Entrou um outro partido, sim, mas entrou ela que tinha uma comunhão perfeita em termos de governo na época do atual governo do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E eu não vejo assim, eu não sei se isso, acredito que sim, tem muito a ver com o que eu já mencionei anteriormente, que são essas obrigações que existem, infelizmente, na democracia, na política, que deveria terminar. Esses partidos, não poderiam existir partidos nanicos com uma, duas pessoas, às vezes, para se completar depois, no futuro, com algum cargo. Eu chamo muito isso de piolho de político, né? E como tem. Eu acredito que o nosso governo público municipal, ele se cercou, não todos, com raras exceções, não falo na totalidade. Nós temos secretários aqui em Pelotas sem qualificação nenhuma em determinadas funções. Os serviços não funcionam, a Secretaria de Transportes é uma delas, eu canso de dizer aqui, não funciona.
Vou de novo falar nesse programa, por que não existe uma fiscalização na quadra da 7 de setembro, na rua 7 de setembro, melhor dizendo, entre, vou situar, Café Aquário e a Anchieta. Existem lugares ali reservados para idosos, estão sempre ocupados por pessoas que não têm a habilitação para estacionar naquele local. Liga para a Secretaria de Transporte, não atende, não pode. De repente tu vê um guarda municipal, que eu refuto, despreparados para a função, são pessoas comuns que colocam lá sem o mínimo preparo para lidarem com a sociedade, conversarem com a sociedade, não tem preparo para isso. Multando esses dias, eu observei uma senhora que estava com o pneu um pouquinho fora do branco ali, ele estava multando. Ele tinha que vir aqui para onde estão os grandes problemas. Eles tinham que atuar mais. Então, por exemplo, eu refuto um governo comprometido muito no que respeito à execução, no que diz respeito à melhoria para o cidadão, que recolhe uma taxa altíssima de lixo, que paga uma água caríssima, tem esses estacionamentos, 2 horas é quase R$5. Tem o IPTU, tem isso, tem aquilo outro, tem um imposto de transmissão de intervivos, que é da venda de imóveis, me parece que é esse o nome do imposto. Onde é que vai todo esse dinheiro, por amor de Deus? É aquilo, o dinheiro vai porque os estados, a federação, os estados e as prefeituras têm despesas altíssimas. Vamos dizer, a Prefeitura de Pelotas tem feito obras muito importantes. Vê a Juscelino Kubitschek. É uma obra importante, liga uma zona a outra da cidade e com uma obra muito bem feita, né, que terá uma durabilidade razoável. Eu moro mesmo na rua Marechal Deodoro, foi feita uma obra lá que, apesar de alguma forma me prejudicar, mas ela é muito boa para toda a rua Marechal Deodoro, pelo menos da Dom Joaquim até a Avenida Bento Gonçalves. E agora estão fazendo da Bento Gonçalves lá até a Benjamin Constant. Não, aliás, não, aquela que... Bom, não importa mais, estão fazendo obras. Estão fazendo obras em muitos lugares. Eu também ando pela cidade, vejo algumas entradas. Esse tempo eu fui no Dunas e tem lá uma faixa que passa toda, e algumas vias que dão acesso ao interior do Dunas, também com asfalto, direitinho. É que Pelotas é uma cidade espraiada. Ela não é uma cidade vertical. É uma cidade espraiada, com uma população relativamente grande, 350 mil habitantes, é uma cidade grande. Então, a quantidade de obras necessita que haja um aporte para a prefeitura também muito alto. Só que o que se vê? Veja, IPVA, 50% dele vem para a prefeitura. Eu nem falei nisso, hein? Dá licença. Só que mais de 50% da população que tem carros em Pelotas não pagaram o IPVA. Estão devendo. Isso é verdade. E esse dinheiro não vem para os cofres da prefeitura. Isso é verdade. A mesma coisa, o IPTU, muita gente não paga o IPTU. Não só aqueles que estão devidamente beneficiados por uma lei, mas aqueles que tinham que pagar e não pagam. A água, muita gente não paga. A energia elétrica, os tais puxadinhos de luz em Pelotas é incrível. A quantidade que tem, que não é um dinheiro que não chega ao cofre público. Então, resultado, o que acontece? Quem paga passa a pagar mais sempre, porque não havendo todos os pagamentos, acaba faltando dinheiro e logo em seguida a prefeitura tem que tirar daquele que paga. Então quem paga acaba sofrendo as consequências, o que torna cara a vida na cidade, né? Mas
A verdade é que se fala muito pouco nisso. Isso é o tipo de coisa que a Câmara de Vereadores de Pelotas tinha que tratar. Quando examinaram um projeto, enfim, da prefeitura, tinha que realmente saber por quê, o que está acontecendo. Não, isso é porque tanto não estão pagando, tanto tem devendo, nós precisamos aumentar a arrecadação. Não? Então é difícil se fazer uma análise muito clara disso se a gente não tiver todos os dados na mão. O que me parece ruim é a não divulgação Isso aí da situação real. Isso existe. Aqui no SANEP mesmo, em certa ocasião, fui pedir uma informação como cidadão, qual a metodologia que era usada para ser estabelecido o metro da água, e eu fiquei impactado com a resposta que eu recebi lá. Junta-se todas as despesas do SANEP ao grosso, pipipi, papapá, e se chega a um preço. Isso aí é coisa de quando Dom Pedro II chegou no Brasil. Então, e nesse preço está o cálculo embutido daqueles que eles já veem que não pagam. Isso me lembra muito o cálculo da passagem de ônibus aqui em Pelotas. Existe um paradoxo que é um verdadeiro absurdo, né? O cálculo da passagem é feito através o quilômetro rodado. E 67% das despesas, eu tenho esse dado através de um trabalho científico feito há 2 anos atrás, não tem nada a ver com quilômetro rodado, são despesas fixas de estrutura, disso, daquilo outro. Vejam que as metodologias são extremamente primárias, então aí está alguma coisa chamada gestão. O programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Vem aí o Guia do Autista. Observem os senhores que, infelizmente, as notícias do mundo inteiro dizem que o autismo vem aumentando consideravelmente no mundo e, consequentemente, ano a ano vai aumentar. As literaturas sobre autismo existem e como existem, mas, na verdade, um guia, como proceder, como interagir com um autista na sua residência ou em uma sala de aula, quando ele entra em algum momento de intempestade, ninguém sabe. Isso ninguém sabe. Então, procure se informar, porque já em seguida estará à disposição não só de todos os professores que têm que lidarem com o autista, quer no ensino municipal, quer no ensino estadual, e infelizmente aquela mãe que tem um filho autista. Como interagir em várias e várias situações que acontecem na prática da vida de um autista. Aí você vai saber como agir naquele momento. Valdoir, na verdade é que se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, cara, é exatamente isso aí.
A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos: Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735. A Probel, sempre a sua melhor escolha. Após um longo dia de trabalho, nada melhor do que se entregar aos encantos de Morfeu, o deus grego do sono. Noites mal dormidas certamente vão prejudicar seu metabolismo humano. Probel, requinte em beleza em toda a linha. Bem no centro de Pelotas, uma loja para você visitar e conhecer todo o aparelhamento da linha Probel. Ali na rua 15 de novembro, 652, esquina General Neto, fone 3302-6202. É no escritório comercial ou residencial que passamos longas horas do dia. Por isso, planeje bem os móveis e detalhes. O alcance da Desmóvel está além dos móveis de escritório, divisórias e cortinas, que é uma tradição. Chegando na sua residência, nos móveis sob medida. Desmóvel, máquinas e móveis para escritório. 7 de setembro, 264, fone 3227-3035. O Shopping dos Biquínis está no mercado há 20 anos e desde sempre foi referência em moda praia, agregando qualidade, conforto e beleza ao seu dia a dia. Venha nos visitar na Galeria Central, loja 106, bem ali no calçadão da Andrade Neves, e garanta looks incríveis para seu verão. Temos várias opções de biquínis, suquines, maiôs e plus size. Shopping dos Biquínis. Para concluir, alguma coisa sobre a nossa cidade, que não vamos resumir o programa só em assuntos de âmbito nacional. É bom trazermos os assuntos de Pelotas à pauta para que vocês que estão nos assistindo fiquem inteirados. Se bem que a maioria de vocês que estão aí sabem muito bem como tudo funciona quando se trata de políticas, interesses e uma palavra assim bastante usada. Vamos dificultar para facilitar, não preciso explicar mais o que eu quero dizer com isso. Infelizmente isso aí existe, se sabe que existe. Eu fico assim muito impressionado assim, quando cada um tem o direito de ir à festa que quiser, receber o convite social, ir onde quiser. Não é sob esse ângulo aí, né? Mas eu acho assim muito estranho, às vezes, quando eu vejo autoridades e
e secretários, aqui do município que eu estou falando, né? Em festas de acontecimentos sociais de empresas que lidam bastante com a prefeitura. Eu falo em tese, né? A última vez que eu vi esse filme, deu no que deu. Tem um edifício que até hoje aqui em Pelotas não tem escritura. Na justiça, segundo informações que eu receberam a escritura aqueles que pagaram à vista e o juiz obrigou a dar escritura. Até hoje os outros não têm, porque os projetos foram todos eles no âmbito da promotoria. Aliás, todos os projetos com desigualdades, com desinformações, como facilitações em datas, com falta de documentação, importantíssimas documentações que precisariam estarem naquele projeto para que fosse começada a obra, que está terminada. Eu digo no âmbito da promotoria federal e da promotoria estadual. Então, é bom que a gente fique atento a tudo que acontece, porque a coisa às vezes não funciona. Eu concordo plenamente com o que colocou o convidado Dr. João Manuel Peio, que muitas vezes falta o dinheiro, mas também existe às vezes, falo em tese, muitas facilitações de determinadas coisas para A, quando para B não. Isso acontece em todos. Aconteceu isso historicamente no Estado, eu digo no Estado, na nacional nem se fala o que aconteceu nos últimos anos com o país e, consequentemente, nos municípios. Eu ouvi qualquer coisa, porque eu ouço muito a imprensa de Rio e São Paulo, que a Lava Jato vai dar uma visitada nos municípios. Que beleza, hein? Que beleza se chegasse. Como eu gostaria. Uma coisa que você mencionou, professor João Manuel, que eu acho muito estranho quando você diz os puxadinhos com ligação de luzes, de energia, as favelas, isso e aquilo. Bom, se a CE exige que alguém tenha, isso já é de âmbito estadual, tá? Exige que uma pessoa tenha o título de propriedade daquele bem, ou algo que o identifique como a pessoa que está naquela residência. Exige um pré-projetinho de um engenheiro elétrico para ligar a luz. Como é que existe, por exemplo, por aí em pátios, eu vejo a casa principal e lá no pátio, dois ou três puxadinhos dentro do próprio pátio. Já não vou falar em beiras de açudes aí que temos aí pelas saídas da cidade. Como é que você vê isso? Será que aquela pessoa que apresenta aquela documentação lá fajuta essa documentação toda para ligar essa luz? Não, a documentação está certa. Está certa, mas como? As ligações são feitas depois. Sim, mas como é que a CE vai lá com uma documentação que não contradiz frontalmente com a lei? Não, ela foi quando o projeto correspondia à obra. Não, mas eu falo assim, olha, veja assim, ó. Por exemplo, eu conheço um caso aqui em Pelotas, onde existe uma casa que dá origem a esse pátio todo. Existem casas aqui dentro que não estão na matrícula. Não passa pelo... Então essa aqui tem a luz normal, tá? Ela pertence realmente, está registrada lá no registro de imóveis, adequadamente, até tem inventário esse todo, só que pessoas entraram aqui para dentro, fizeram puxadinhos e a CE ligou a luz. Eu não entendo isso aí, eu não entendo, eu sinceramente não entendo. Às vezes, não, tem um caso que liga, mas às vezes nem liga, às vezes é tirado já direto da rede. Não, mas nesse caso tem dois marcadores de luz lá, ligaram. E como se não bastasse aquilo que você vê, às vezes, por exemplo, na entrada da cidade, aí você vê, por exemplo, sem menosprezo, essas pessoas que são menos privilegiadas que nós, infelizmente, não estou dizendo que elas não mereçam a energia elétrica. Isso que tu falasse tem não apenas em pessoas não privilegiadas, até pessoas jurídicas. Até pessoas privilegiadas. Sim. Então, é difícil de entender isso, né? Então, diríamos o seguinte, as leis não funcionam. É isso aí, as leis não funcionam. Não, as leis não funcionam. A sociedade é que não obedece às leis. É uma diferença grande. As leis poderão funcionar quando a sociedade... E o famoso jeitinho brasileiro, né? Sim, mas esse jeitinho, se fosse punido devidamente, ele desaparecia. Não, mas não é. Mas não é.
né? Então, tudo que a gente falou em matéria a desvio na energia elétrica, existe em outras coisas. Na ligação de água, né? No esgoto, que em vez de ligar no esgoto normal, que aí tem que pagar uma taxa, atira os dejetos de qualquer jeito. Ali no Laranjal tem muito disso. E pessoas que não são pessoas desprivilegiadas. Entendeu? Então, essa consciência pública de todos pagarem um pouco para que todos paguem um pouco, ela não funciona. É o jeitinho de tirar proveito de tudo. E acaba fazendo com que aqueles que paguem mais. E às vezes, nesses que pagam mais, tem gente não privilegiada, mas são honestos e acabam sofrendo pela sua honestidade. Entendeu? Então, o Brasil precisa mudar muita coisa, inclusive a consciência pública. De cada um de nós, pensarmos no país e não pensarmos em nós e o país que nos sirva. Tem uma célebre frase do Kennedy que diz: nós não temos que perguntar o que a nação pode nos dar, mas o que nós podemos dar à nação. Quer dizer, esse dar à nação é ter consciência pública daquilo que é necessário para que todos vivam com a mesma igualdade dentro da nação, mas se beneficiando de que todos pagando as coisas sejam mais baratas para todos. Muito bem, vamos dar uma viajada para o Estado e para o país no todo. Vou fazer uma comparação. O nosso estimado pelotense, Eduardo Leite, é governador do Estado. Para orgulho nosso, temos um pelotense como governador do Estado. Fico eu aqui particularmente torcendo muito que ele se saia bem, que ele tem capacidade para isso. Agora faço uma comparação. O Eduardo Leite pegou o Estado do Rio Grande do Sul depauperado, quebrado. Mais do que pensava. É como se fosse uma empresa, já vai fechar. O Bolsonaro pegou o Brasil, pior ainda, respeitando as devidas proporções, por tudo aquilo que existiu no passado, praticamente 80% a 90% por culpa do PT. E sem sombra de dúvida, hoje provado, consagrado, materializado, e não tem choro para os petistas e essas pessoas que são socialistas radicais acharem que não, e que o PT é isso, e querem provas. Prova de quê? Pô, precisa mais provas? Será que precisa mais provas? Então, a comparação é a seguinte: como é que o Eduardo vai governar? Ele sabia disso, óbvio. E como é que o Bolsonaro vai começar a levantar uma empresa totalmente falida, que seria, no caso, o país e o Estado? Foi a comparação que eu fiz. Mas temos que entender que o falido é porque a nação gasta mais do que arrecada. O que aconteceu com o Brasil? Não só os governos do PT, mas mesmo governos anteriores, foram aumentando as despesas sem procurar financiamento para essa despesa. Porque o caixa do governo era enorme, então com facilidade se tirava de um lugar e punha no outro e assim ia. Até que chegou um momento que não tem de onde tirar. Entendeu? O que se arrecada não está cobrindo os gastos da nação. Não está. No Rio Grande do Sul, o que o governo do Estado gasta não está cobrindo os gastos do Estado. Então, tudo que que o governo arrecada, de tudo que é forma de fontes arrecadatórias para o governo, não cobre os gastos da nação. Há poucos dias saiu a manchete de que o governo Sartori deixou um rombo para ser coberto em janeiro, né, que é superior à arrecadação praticamente do Estado do ano todo. Né? Então, quer dizer,
por mais que o governador, né, tenha um jeito especial e extraordinário de fazer política, porque todo mundo que conversa com ele, que lida com ele em Porto Alegre, estão encantados com a forma dele ser, dele ouvir todo mundo, dele conversar, dele ser uma pessoa extremamente gentil e automaticamente muito preocupada com os problemas. Quer dizer, então, Porto Alegre está sentindo uma diferença muito grande. Para falar com o governador não precisa mais todas aquelas coisas que havia. Passa por 50 mesas para chegar. O que aqui em Pelotas não acontece, para falar com a prefeita. Então, com o governador, ele está sempre muito disponível a ouvir empresários, sindicatos, todo mundo. Ele é assim. Ele é assim. Ele é assim. Mas o que acontece? Por mais sorriso que ele dê, por mais afagos que ele faça, ele tem que tirar dinheiro de algum lugar. E quando se mexe em alguma coisa, se desajeita alguém. Alguém não fica contente. Claro que sim. Claro que sim. Vamos dizer, a reforma da Previdência vai mexer no tempo de serviço das pessoas. Entendeu? Vai mexer. Não tem outra saída. Por que mexer? Para que haja, no momento em que for implantada a reforma, haja um tempo em que se recolha e não se pague. Sim. Entendeu? Há um tempo, e esse tempo é o necessário para criar o lastro, para que as coisas possam funcionar melhor. A dança dos números. A dança dos números. Então, o pessoal não se dá conta, mas não tem outra saída. Eu sou aposentado federal. Bom, eu já pago Previdência estando aposentado. Mas vou pagar mais. Eu sei que vou pagar mais. Mas o que eu vou fazer? Sim. Dizer que não vou pagar? Não tem como. Não tem como, porque eu sei que senão eu não vou receber amanhã ou depois da manhã. Né? Não tem. Entendeu? Muito bem, o programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Valdoir, na verdade é que se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor. É exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado.
A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética e em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos: Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225-1735. A Probel, sempre a sua melhor escolha. Após um longo dia de trabalho, nada melhor do que se entregar aos encantos de Morfeu, o deus grego do sono. Noites mal dormidas certamente vão prejudicar seu metabolismo humano. Probel, requinte em beleza em toda a linha. Bem no centro de Pelotas, uma loja para você visitar e conhecer todo o aparelhamento da linha Probel. Ali na rua 15 de novembro, 652, esquina General Neto, fone 3302-6202. É no escritório comercial ou residencial que passamos longas horas do dia. Por isso, planeje bem os móveis e detalhes. O alcance da Desmóvel está além dos móveis de escritório, divisórias e cortinas, que é uma tradição. Chegando na sua residência, nos móveis sob medida. Desmóvel, máquinas e móveis para escritório. 7 de setembro, 264, fone 3227-3035. O Shopping dos Biquínis está no mercado há 20 anos e desde sempre foi referência em moda praia, agregando qualidade, conforto e beleza ao seu dia a dia. Venha nos visitar na Galeria Central, loja 106, bem ali no calçadão da Andrade Neves, e garanta looks incríveis para seu verão. Temos várias opções de biquínis, suquines, maiôs e plus size. Shopping dos Biquínis. Dr. João Manuel, vamos chegar ao nosso governo federal, Jair Bolsonaro. O presidente, ele não sabe falar de improviso, ou as colocações dele, ultimamente, que vem dando assim enorme matéria, a mídia gosta disso, rádio, jornal, televisão adora. Isso aí é alimento para o jornalismo. Vem dando assim muito o que falar as colocações do Jair Bolsonaro. Eu lhe pergunto se ele é fraco no improviso ou ele faz colocações deliberadamente. Bom, eu ainda não cheguei a uma conclusão. Se ele é fraco no improviso, ele não entende aquilo que falam com ele, né? Porque claro que ele fala com seus ministros. Ele recebe informações e depois, na hora de falar dessas informações, ele faz um estrago enorme. Ele tem feito isso. E não se pode achar que seja assim para melhorar, só para piorar a situação. Em verdade, ele está dando um tiro no pé por dia. E aí sai tudo que é ministro, pessoas que trabalham no Palácio Planalto com ele, apagando enfim, fogo. Não, tentando explicar, às vezes, o inexplicável. Esse de ontem dele, né, ou antes de ontem, de que a democracia depende das Forças Armadas para existir, a liberdade, enfim, etc., é um tiro no pé. Os generais saíram todos correndo para dizer, não é isso. O vice-presidente, que é general, disse, não, é que entenderam mal, o presidente não quis dizer isso. Quer dizer, a gente fica perplexo. Né? E aí pesa uma outra coisa que também me deixa muito preocupado.
são alguns ministros que ele impôs para participarem do governo dele. E ministros relacionados a certa, uma ideologia não correspondente exatamente com aquilo que o povo brasileiro quer. O povo brasileiro não quer um radicalismo. Nunca quis na história brasileira um radicalismo. O povo brasileiro é de ficar no meio termo, é de correr não pelas pontas e sim pelo meio. Então isso faz com que todas as ideologias participem do extrato político nacional para beneficiar o país. Essa história de pegar quase religiosamente uma ideologia e abominar uma outra ideologia é também uma burrice política muito grande. Quer dizer, eu estou muito perplexo com isso, porque eu particularmente tinha muita esperança que as coisas dessem certo mesmo. Ele não pode mexer em alguns membros de sua equipe, nem o ministro da Economia, nem o ministro da Segurança, nem os caras que trabalham no BNDES, que trabalham lá na essência econômica do governo, para a coisa não desandar. Porque o ministro das Relações Exteriores é um problema. É um homem que cria mais dificuldades para o país do que benefícios. Por que ele tinha que falar mal da China? Se a China é um grande comprador do Brasil, mas é comunista. Que seja comunista. A questão é que a nação não pode fiscalizar politicamente uma outra nação. A nação tem que saber se aquela outra nação pode comprar de nós e pague o que compra. E hoje a China é um grande comprador do Brasil, né? Seja soja, carnes, enfim, é um grande comprador do Brasil. Então, nós não podemos fazer dele um inimigo só porque ele pensa politicamente diferente. Isso não é certo. E parece que o nosso presidente, de vez em quando, ouve esse ministro das Relações Exteriores e acaba dizendo essas mesmas bobagens para o país inteiro, que deixa algumas pessoas com o queixo caído, né? Dizer, mas o que ele quer realmente? Para onde quer levar o país? É como se não bastasse também os episódios anteriores aí, com os filhos dele, né? Também foi uma coisa que desgastou parcialmente bastante. Não, os filhos desgastaram muito o governo. Nesse momento estão quietos, ainda bem. Que acho que houve uma certa pressão sobre o pai e os filhos meio que se acomodaram. Ficaram quietos. Até o 02, o Carlos. Mas, em resumo, o grande xodó do momento, que tem que passar pelo Congresso Nacional, Senado e Câmara de Deputados, é realmente a Previdência Social. Ela vai passar mais parecido com o que o governo apresentou, ou vão retalhar isso tudo pelo meio e vai ficar uma coisa que talvez o governo não consiga chegar ao seu desiderato naquilo que você bem colocou, que é fazer caixa e um dia emparelhar a despesa com a receita. Será que realmente isso vai passar como o governo quer? Pelo menos bem parecido como o governo quer? Eu só ponho noutra situação. O país precisa. O Brasil precisa disso. Os deputados e senadores farão muito mal se mudarem demais o projeto apresentado pelo governo. Que ele vai sofrer mudanças, isso está certo. Isso é perfeitamente concebido. Quando o ministro da Economia apresentou o projeto, já sabia que algumas coisas iam mudar. Mas não pode acontecer o presidente que mandou o processo falar publicamente que pode diminuir isso, pode diminuir aquilo.
Porque quando o presidente diz que pode diminuir isso e aquilo, automaticamente os deputados e senadores se sentem no direito de diminuir mais isso e mais aquilo. E aí pode acontecer que a reforma, que é desgastante, possa ser um grande fracasso. Não é assim. E o Brasil não pode se dar ao luxo de ter na reforma da Previdência um grande fracasso. Não pode. Como também, amanhã ou depois, vai haver uma reforma tributária, que é outro problema sério. E o Brasil também não pode ter outro fracasso nisso. Mas se acumular fracassos, também vai haver fracasso na reforma tributária. Para depois ter ainda a reforma política, que aí mexe no vespeiro. Essa vai ser a pior. Pois é. Mas então o governo tem que se fortalecer para fazer essas reformas todas. Sim. Não pode se enfraquecer como está acontecendo quando o presidente fala. Fica bastante comprometido a posição da presidência da República, né? Infelizmente, mas vamos torcer aí, né, doutor João Manuel, que isso acabe tudo numa boa e que o nosso país realmente receba do presidente Bolsonaro aquilo que o povo confiou com o voto na urna, acertando o nosso país, que é realmente o que precisa. Porque se acertarmos lá em cima, consequentemente, o esquema dominó cai e vem para o Estado e vem para os municípios, que é o desejo de todos. Professor João Manuel, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Olha, um grande abraço, você sempre abrilhanta sob maneira o nosso programa. Obrigado. Almejo que Deus seja hóspede constante no lar de todos vocês.
E o programa terminou. Andaremos por aqui na próxima semana. Até lá.